Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, episódio 101. Calmem, o 100 ainda não apareceu. A gente está bolando ele, vai ficar bem bacana. E então já estamos chegando no 101 e estamos aqui com Milton Cardoso. Milton Cardoso, para quem não sabe ainda da nossa região, é um jornalista top, polêmico, de certa forma, pelas posições fortes que tem. É opinativo, sempre teve opiniões, tinha um programa em uma emissora de rádio e agora está com canais em plataformas como YouTube, e eu acho que é YouTube, né, Milton? Prazer, Milton, falar contigo, satisfação. Muito obrigado, Jandir. Um abraço para você, Jandir Andreata, toda a produção aí do teu programa, os nossos amigos dessa bela cidade, que eu já realizei 2 programas ao vivo aí, Opa! na cidade de Juí, na época que eu fiquei cerca de 20 anos na Bandeirantes, Aham, e aí o PT chegou e achou que eu estava incomodando muito, sim. e eu acabei saindo, depois recebi algumas propostas para trabalhar em alguns veículos de comunicação e eu decidi que eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu tenho uma parceria com Augusto Nunes, com a Revista Opa, Oeste, claro. né? Nós transmitimos aqui o Faroeste à Brasileira com o Tiago Pavinato e transmitimos 15 para 6 até 15 para as 8 da noite, Oeste Sem Filtro, com a Ana Paula Henkel, a Paula Leal, Uhum. o Rodrigo Constantino, o Pô, Alexandre Garcia, o Augusto Nunes, o Adalberto Piotto, o Cauti, aquela turma toda da revista Oeste, e nós estamos há cerca de 94 dias no ar com o nosso canal, e não fizemos ainda campanha absolutamente nenhuma, uhum. e para minha surpresa já ultrapassamos aí cerca de 350 mil Olha pessoas, aí. e agora a gente está fazendo um trabalho com a Alba Marketing, que tem um escritório em Florianópolis e Uhum. Miami, nos Estados Unidos, numa parceria para a gente realmente fazer o projeto andar. É um projeto independente, nós não recebemos dinheiro do governo Lula, nós não aceitamos dinheiro do Eduardo Leite, nem do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Nós trabalhamos numa linha da Revista Oeste, uma linha de jornalismo independente em cima de fatos e da verdade. Essa é a nossa atuação, nossa área de edição. Eu tenho um programa das 10 da manhã ao meio-dia, ao vivo, que é fora das quatro linhas, justamente para não ficar no meio dessa mídia que está comprada pelos governos federal, estadual, Uhum. municipal, faz a manipulação e um serviço muito grande para a Sim. sociedade. Do meio-dia, das 10 da manhã ao meio-dia. É um programa que, inclusive, vou te convidar aí brevemente para participar Ô, comigo. vai ser uma honra. E à noite nós temos um programa que é tradicional, que é da época da Bandeirantes, que foi o único programa que conseguiu ultrapassar a RBS, das 9 à Sim. meia-noite, que é o Repórter Livre Brasil. Na Bandeirantes eu tinha o Repórter Bandeirantes. Isso. E aqui nós criamos o Repórter Livre Brasil, que é o nome da nossa emissora, Rádio e TV Livre Brasil. Os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando, aí, os telespectadores que estão nos acompanhando na tela do celular, do computador ou na televisão, é só colocar Rádio Livre Brasil e você vai ter acesso à nossa grade de programação. Sabe que eu tenho, tu falando aí o tempo da Bandeirantes, eu era um ouvinte teu, trabalhei muitos anos em Porto Alegre, em torno de 25, 30 anos, e eu ouvia muito teu programa lá, e acabei trazendo para cá, e minha mãe, agora veio a falecer há um tempo atrás, mas era uma ouvinte assídua tua, lá no interior de Joia, que é pertinho aqui de Juí, ela ouvia e sabia tudo, te adorava, pela Como é que é o forma que nome tu... dela? Neuza Andreata. Neuza. A dona Neuza está no plano espiritual nos acompanhando, Exato. porque as pessoas que nós amamos, elas não morrem, elas só vão na frente. Hum. Daqui a pouquinho nós vamos também. Exato. Então, eu quero mandar um beijo no plano espiritual para a dona Neuza, que eu sei que ela está conosco, né? Olha, e certamente ela está muito feliz agora nesse momento, viu? Tenho certeza absoluta, porque ela era uma fã tua, ela sempre foi uma mulher fora da curva, assim, quem conheceu ela
Então, tanto é que o 100, o 100º episódio vai ser para ela. Eu ia deixar isso como novidade, agora já abria, sou barriga fria mesmo, né? Já contei que o 100 episódio, o 100º vai ser uma homenagem para essa mulher que certamente serviu de inspiração para muita gente. E se incomodou bastante também, porque ela era extremamente opinativa, assim como tu, Milton. E sabe que para algumas pessoas que não têm fé no taco, isso é um problema, né? Isso causa um problema para eles, né? Porque para nós a gente, a gente lida com a nossa consciência e a melhor coisa que tem é tu deitar todo dia de noite e encostar a cabeça no travesseiro e dizer assim, fazer um resumão do dia, tudo certo. Jandir, é o seguinte, ó, o Gandhi já dizia, que nem a tua mãe, né, quem fala o que pensa e o que sente paga um preço muito caro nessa sociedade que nós vivemos. Quem fala o que sente, o que pensa, e que não é hipócrita, não é cínico, paga um preço caro. Sim, E eu sim. não me importo com isso. Pois é, o teu programa, meu, tu tinha também a 1 da tarde, né? Ou foi Sim, eu tinha mudado o programa da noite? foi das 2 às 4 da tarde, Bastidores do Poder, na Isso Bandeirantes, aí. que esse programa explodiu, foi quando o Roberto Jefferson, no meu programa, ele chamou o Eduardo Leite de viado e esculhambou com o PTB, e ali destruiu o PTB, falou do Gilmar Mendes, falou a história dos ministros do STF, enfim. E aquilo ali foi uma polêmica muito grande, acabou o vice-governador, que era do PTB na época, Assim, era o o delegado delegado Ranolfi? Ranolfo, O Ranolfi? delegado Ranolfi acabou saindo do PTB e desmontaram o PTB ali, depois aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Depois teve aquele episódio com o Roberto Jefferson, lá que ele acabou reagindo com tiros lá com a Polícia Federal e foi preso. E aí passaram-se uns 15, 20 dias e o Eduardo Leite fez uma força muito boa para mim sair do Bastidores do Poder e eu agradeci a ele, porque realmente a carga de trabalho estava muito pesada para mim. Eu estava liderando a audiência nesse horário, das 2 às 4 da tarde, e foi bom, porque Aí tu foi pra eu noite, acabei né? saindo, Tu ficou só com a noite. fiquei só com a noite. Isso. E no telejornal, na televisão, que eu era o comentarista político do telejornal da Band. Né? Sim. Bom, vamos entrar agora no meio político. Tu falou do Eduardo Leite ali. Ele foi cria do Fetter Júnior, né? Do PP, né? O grande Fetter Júnior, Sim. querido, esposo da Leila Fetter. Ele é um ingrato, porque o Eduardo O Leite Eduardo. só existe. O Eduardo Leite só existe por causa do Fetter Júnior. Sim. O Eduardo Leite foi candidato a vereador e ficou suplente. O Fetter colocou ele como chefe de gabinete. Depois promoveu ele se candidatou novamente, Uhum. foi eleito vereador e o Fetter deu toda a estrutura para ele ser candidato a prefeito de Pelotas. E ele abandonou o Fetter Júnior, como ele fez agora recentemente, que é uma característica do Eduardo, de abandonar as pessoas, o que ele fez com a Ana Amélia Lemos, demitindo a Ana Amélia sem ao menos comunicá-la. Né? A Ana Amélia teve uma conversa reservada com o Eduardo Leite, disse algumas coisas que ele não gostou, passaram-se alguns dias, e olha que a Ana Amélia tem como o sobrinho dela, né, filho do irmão dela, o chefe da Casa Civil do Eduardo Sim, Leite, o claro. Arthur Lemos. O Arthur Tá? Lemos. Então, nem o Arthur comunicou ninguém. Eles simplesmente demitiram a Ana Amélia, tiraram ela fora. Ela era secretária de Relações Internacionais do Lá governo em Eduardo Brasília. Leite. E agora o Eduardo também abandona o PSDB depois do vexame que ele fez lá com o Dória. O Tasso Gereissati mandou ele de volta para o Rio Grande do Sul Sim. e os gaúchos decidiram eleger o Eduardo Leite. Então, Jandir, o que eu vou dizer para você e para os nossos telespectadores? Pela primeira vez na história política do Rio Grande do Sul, marca aí para você ficar com isso aí gravado na história. Né? Uma pessoa, um governador vai renunciar 2 vezes o governo do Estado. Ele vai dizer pela segunda vez, agora em abril do ano que vem, eu não quero mais ser governador de vocês. Ele disse a primeira vez e os gaúchos botaram ele de volta. É verdade. E agora ele está saindo novamente porque ele vai tentar ser candidato do PSD.
e vai perder e o dentro do PSD para o Kassab não Ratinho engole ele? Júnior. Hein? O Kassab não engole ele? Não, o Kassab quer ele. O problema é que o Kassab fez uma jogada para tirar ele aqui, para jogar ele para o Senado. Hum. Porque E eu duvido que o Eduardo Leite consiga ganhar na convenção interna do PSD do Ratinho Júnior, perfeito, claro, exato. entende? Que está fechando um belo governo lá pelo segundo No ano, Paraná, que tem uma estrutura grande. sim. Pode ser até que ele consiga, mas ele vai renunciar pela segunda vez o governo do estado do Rio Grande do Sul. E, Um estado que está abandonado aí, principalmente nessa região de vocês, os agricultores aí passando grandes dificuldades. sim, Nós temos uma das maiores empresas aí na região, que é a Stara, sim, né, do meu amigo Gilson, de Não Me não me Toque. toque. Todas as empresas passando por uma fase difícil com a seca, em algumas áreas com a inundação. E o cara, sabe onde é que está o Eduardo Leite agora, nesse momento? Hum, Ele está dentro de um avião indo para o Gilmar Palusa, em Portugal e Lisboa, aquele evento que o Gilmar Mendes faz anualmente. Lá está o Eduardo Leite, junto com 4 ministros do STF, 6 ministros do STJ, 5 ministros do Tribunal de Contas da União, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Só não sei quem é que paga essa conta, né? Se somos nós ou não. o que que tu acha? Claro, é óbvio que somos nós, né? Depois que a Janja, ontem, pegou um avião da FAB e foi consultar com o ginecologista em São Paulo, eu não duvido de mais nada no Brasil. Você lembra quando o Renan Calheiros, que era presidente do Senado, e pegou um avião da FAB e foi botar fios de cabelo em Recife? É assim que eles nos tratam. Mas, Milton, duas questões agora, para mim não perder o fio da meada. Todo mundo me pergunta aqui, tu trabalha com roteiro, tem um roteiro? Não, não tem roteiro nenhum. À medida que, por isso que é uma prosa. Assim como tá vindo, a gente vai conversando e vamos achando o assunto, e eu acho que isso que deixa legal, porque não engessa a nossa conversa, né? Tu falou dos poderes ali. Existe a independência dos poderes hoje no Brasil e no Estado, mas principalmente vamos trabalhar com o Brasil. Os poderes judiciário, legislativo, executivo, eles estão com autonomias? Não. Hoje nós somos comandados por 11 pessoas, 11 togas engomadas com lagostas e vinhos, que nunca tiveram um voto e determinam tudo o que vai acontecer, que pode acontecer no Brasil. São ministros do STF que não têm absolutamente nada com o que eles estão fazendo, porque o que é o STF? O STF é o guardião da Constituição. O STF tem que tomar decisões eminentemente técnicas ligadas ao campo jurídico. Sim. O STF não tem que estar se envolvendo na política. Só que o consórcio que foi montado e foi bem organizado, e aí a gente pode fazer rapidamente uma viagem no tempo, por que acabaram com a prisão em segunda instância? Para tirar o Lula da cadeia. Tiraram o Lula da cadeia porque o CEP do julgamento estava errado. Para colocar o Lula como candidato à presidência da República, porque o Lula, até uma criança de 10 anos na época, eu dizia: olha, vocês estão subestimando a capacidade da esquerda. O Lula vai voltar à presidência da República. Não, ele pode até ganhar, mas não vai assumir. Vai ganhar, vai assumir. O consórcio está fechado. Hoje, o que acontece no Brasil? Nós estamos, assim, numa situação complicadíssima e que as pessoas não estão percebendo da gravidade que nós estamos vivendo. O governo Lula coloca 3,5 B de Brasil, bilhões para as emissoras de rádio e televisão e os jornais. Só a emissora Globo já recebeu cerca de 600 milhões. Eles têm o STF nas mãos, que está dentro do consórcio, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a cúpula da Polícia Federal. O que sobrou para o brasileiro? Sobrou o seguinte: um parlamento com 513, que agora eles passaram para 531,
acovardado com cafajestes, bandidos, gigolôs de dinheiro público, gente que está lá dentro para legislar em causa própria, para se servir dessa sociedade e não para servir a sociedade. Eu não estou generalizando, porque tem gente boa, Claro. mas a grande maioria desse Congresso, da época que eu passei lá, meu caro Jandir, eu passei no Congresso Nacional, me formei na UNB, fiquei 15 anos cobrindo Câmara e Senado e convivendo com Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Pedro Simão, Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, né? O Nelson Marquesão, pai. Top, só gente top. Só top, só Oh. top. Gente de primeira linha. O Ulisses Guimarães tem uma frase célebre que é que na política, como é que ele dizia? Na política, o favor é o primeiro passo para a ingratidão. E aí, na cidade de Juí, eu convivi em Brasília jovem com um deputado que faz falta hoje. Esse deputado, ele durou pouco tempo. Mânica? Não estou falando do médico Perondes, eu estou falando do Perondes que foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol. O Emílio Peronde. O Emílio Peronde foi deputado pela Arena. O que esse cara fez lá dentro do Congresso Nacional, de bem, pelo bem, ele não mandava recado. Cafajeste, corrupto, sacana, não tinha vez com ele. Eu vi ele 2 ou 3 vezes bater de frente com os caras. Esse tipo de homem público não existe mais, ao estilo do Emílio Peronde. Por isso que o Brasil está nessa farra, nessa orgia que nós temos hoje. Olha, se você pegar, junto com os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí, e os nossos ouvintes, a lista dos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul, você não enche uma mão. Uma mão você não enche. Olha o nível dos deputados federais que nós temos. É de baixa qualidade. Justo. E tem um problema, porque esse aumento, agora tu falou no aumento das cadeiras dos deputados. Como que se faz esse estudo por exemplo, São Paulo, se eu não me engano, para cada 600 mil habitantes, coloca uma cadeira. Aí lá no norte do país, com 80 mil, 70 mil, coloca... Isso aí. Isso chama-se desproporcionalidade da representatividade. Se nós seguíssemos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Os nossos amigos estão nos acompanhando. Os Estados Unidos, para você ter um deputado, você tem que ter 750 mil habitantes. Para você ter 2 deputados, você tem que ter 1,5 milhão de habitantes. Se você trouxer esse cálculo para o Brasil, o Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões e 800 mil habitantes, teria 16 deputados e não 31. São Paulo não teria 70, teria 63. Rondônia, que tem 8, teria 1. O Acre, que tem 8, teria 1. A Alagoas, que tem 8, teria 1. Então, é a representatividade desproporcional. Eu sou de uma época lá, só para você ter uma ideia, os nossos telespectadores também, o Oscar Niemeyer construiu o plenário da Câmara dos Deputados para, se não me falha a memória, 363 cadeiras ou 323. Tem 513 hoje. Se entrar os 513, não tem lugar para sentar. E vai entrar agora 531. Ora, será que esse é o momento para aumentar o número de deputados? Pelo contrário, para reduzir o número de deputados. Nós temos hoje, Jandir, o segundo Congresso, o segundo parlamento brasileiro mais caro do planeta. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem cerca de 400 milhões de habitantes e tem menos deputados do que o Brasil. E nós somos o segundo país com o parlamento, segundo parlamento do mundo mais corrupto. Nós só perdemos para o Haiti. Só para o Haiti. Sabia. Esse é o parlamento brasileiro. E eu sei que tu é uma pessoa que tu gosta muito daquele que foi aquele deputado, que foi até presidente da República, o Sarney. E aí, em alguma das conversas, tu chegou e comentou que fizeram até um livro para ele, que é esse aqui.
Sim, esse aí é o Honoráveis Bandidos do Palmério Dória. Palmério Doria. Esse livro é sensacional. Sensacional. Tanto que Palmério Dória. ele não é o Sarney, né? O Sarney foi, o nome dele não é Sarney, é Cerney, né? Porque ele era É. um título que deram para ele, né? O Lorde. Eu viajei muito com ele. Ah, é? Quando ele era presidente da República, Aham. eu fiz várias viagens na comitiva, obviamente não com o Sim, dinheiro claro. do governo, Na equipe de mas na época percussão. que eu trabalhei no SBT, Folha de São Paulo, ah, Jornal do Brasil, Rede Capital, Jovem Pan. Trabalhei em vários veículos de comunicação e geralmente nós acompanhávamos, jornalistas fazíamos as viagens internacionais, principalmente as internacionais. Sim. Então eu conheci bem ele, conheço bem a Rosiana, o Zezinho, filho dele. É aquele negócio, né? Os caras vão botando a família para dentro da política e vão lá. E Vamos CBF lá. agora, um dos filhos está na CBF, né? Se eu não me engano. Sim, o Fernando Sarney está há muito tempo vice-presidente da CBF, né? CBF, olha aí. Muito tempo. Pois Eu estou é, fazendo um desafio aí é, no teu programa também, aproveitar a audiência do teu programa. aham. Atenção, assessoria do governo Eduardo Leite. Eu estou aguardando que vocês me apresentem uma carteira assinada profissional do Eduardo Leite. Eu só quero eu quero uma assinatura da carteira profissional do Eduardo Leite como trabalhador, só uma. Sim. Estou fazendo esse desafio. É porque realmente ele teve uma carreira meteórica, né? Foi uma coisa absurda, assim. Ele saiu de vereador, foi a prefeito puf, governador do estado. É porque ele é um grande lobista, ele fala bem, Fala bem. ele se comunica bem, ele tem talentos de comunicação, ele é um cara bonito, mas o estilo de política que ele faz é o estilo do Sarney. É a velha política. Tanto é Sim. que ele comprou todos os deputados estaduais aqui. Pois é, Tá? Pode fazer. diferente do tempo do... Porque eles estavam juntos no governo Sartori, né? E eu não sei como que o PMDB foi se coligar naquele primeiro momento com eles, porque quem estava junto com o Sartori ali viu que o gringo sofreu na mão deles ali. E eram da base aliada, né? Estavam com secretarias lá dentro, e, enfim. Sim. O que acontece é o seguinte: o Eduardo Leite ele tem uma estrela, né? Porque ele assume o governo quando aparece a Covid-19. E aí Ah, é o verdade. Bolsonaro Muito dinheiro. lota os cofres do estado do Rio Grande do Sul com muito dinheiro e ele consegue colocar o salário dos Exato. funcionários em dia, né? Aí depois ele vai para aquela aventura, renunciou ao mandato, vai para a aventura lá em São Paulo com o João Dória, não deu certo. Tasso Gereissati mandou ele de volta, ele veio para cá com o rabinho embaixo das pernas, chegou aqui, se candidatou, quase não vai para o segundo turno, e o Onyx Lorenzoni, por incompetência, entregou o governo para o Eduardo Leite. E aí o Eduardo Leite teve a segunda sorte. Essa tragédia da enchente Sim, aqui, foi suspenso o pagamento da dívida do Estado. Então ele ficou numa sim, boa. sim. Ele teve duas oportunidades em cima de tragédia, né? Claro, claro, O claro. vírus chinês e a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Exato. E o que tu tá vendo, Milton, agora para os cenários, tanto a nível nacional quanto a nível do Estado? Porque a gente está se aproximando, né? Então, É um cenário complicado, difícil. Eu tomei uma decisão, tá? Eu estou há muitos anos do outro lado do uhum, balcão, reclamando, reclamando, reclamando. Então eu decidi tomar a iniciativa de ir para a linha de frente, porque o Brasil está precisando de pessoas que tenham coragem, coragem para fazer o enfrentamento. Eu não preciso da política para viver, mas eu vou entrar na política para ajudar o meu país opa, de uma forma tranquila, voluntária, porque os meus três filhos, eu formei meus três filhos no Canadá, eles estão lá formados, casados, não querem voltar para o Brasil. Tenho uma filha que mora em São Paulo, muito bem, uhum, e eu decidi que eu vou entrar, vou ser candidato, vou buscar uma das duas vagas ao Senado e vou fazer esse enfrentamento, de preferência numa dobradinha com meu amigo o Biratã Sanderson,
eu vou nessa corrida ao Senado da República comprometido, em primeiro lugar, fazer o enfrentamento a esses ministros do STF, acabar com esse mandato de 8 anos de senador, primeiro suplente, segundo suplente, acabar com a reeleição, né? E uma reeleição só para deputado, porque tem deputados aí que são carreiristas, estão há Sim. 5, 6, 7, 8 mandatos. Vereadores também, né? Nós precisamos mudar esse quadro aí, e para fazer esse enfrentamento precisa ter coragem. Ah, tem. Não sei quanto tempo eu vou ficar lá, Sim. né? Eleito, eu não sei se vão me caçar, o que vão fazer, mas que eu vou fazer o enfrentamento, vou. Eu tenho uma decepção muito grande, por isso que eu tomei essa decisão, porque eu fui uma das pessoas que mais ajudei na linha de frente, um colega meu que hoje deve me ter como inimigo, mas tudo bem, é uma questão política, eu não tenho nada com a vida pessoal dele, que foi o Lazier Martins. Eu ajudei muito o Lazier a chegar ao Senado. Ó. E para mim o Lazier foi um desastre no Senado da República durante 8 anos, tá? Só apresentando desculpas que isso não dá, porque não sei o quê, porque ele foi vice-presidente do Alcolumbre, ele ocupou cargos importantes dentro do contexto da Câmara, do Senado da República, comissões, foi vice-presidente do Senado e não fez absolutamente nada. Tanto é que o resultado a população deu para ele. Foi candidato a deputado, Sim, fez 30 mil votos, 30 nem mil 30 mil votos, Muito pouco. e não foi eleito. Então, a minha ideia e a minha disposição é ajudar o meu país. Se a população do Rio Grande do Sul achar que eu tenho condições, e se a população do Rio Grande do Sul colocar a confiança, né, no meu trabalho, eu vou fazer esse enfrentamento. E quem me conhece sabe que eu não mando recado, eu vou realmente tomar decisões importantes em defesa do nosso Estado, do nosso país, porque hoje nós não temos senadores da República. O Mourão foi eleito pelo Jair Bolsonaro, vice-presidente da República, foi eleito senador e está lá. Não faz absolutamente nada. Nada, nada. Não faz enfrentamento nenhum. Paulo Paim nem se fala, né? Paulo Paim nem se O fala. Paim está há algum tempo já, né? Pá, 24 anos vai 24 fechar. anos. São No Senado. no Senado. Sim, fora deputado e coisa. Ah. E tu já tem um partido para ir, Milton? Não, ainda não defini, mas eu quero buscar um partido. Estou vendo com o pessoal lá em São Paulo, porque esses grandes partidos aí jamais vão abrir espaço para mim. Primeiro, porque eu estou combatendo a atitude desses partidos políticos. Eu acho não, para mim não tem que ter fundo eleitoral, não Pois é. tem que ter fundo partidário, não tem que ter emenda parlamentar. Se o cara quer ser senador, deputado, vai gastar a sola do sapato, vai fazer o enfrentamento, e se a população achar que pode confiar nessa pessoa, tudo bem. Sim. Porque hoje os currais eleitorais estão todos eles formados, principalmente aí no interior do Rio Grande do Sul. Exato. Pega essa tua região, quantos deputados desfilam por aí distribuindo emenda? E isso é uma vergonha, propina pública, isso não é dinheiro dos deputados. Deputado e vereador é eleito para legislar e fiscalizar, não para distribuir dinheiro. E eles fazem isso com os prefeitos, com os vereadores, negociam no interior. Então, eu vou tentar colocar uma alternativa para as pessoas de bem e do bem que queiram mudar o Brasil, né? Eu vou me colocar à disposição. Dentro desses partidos que nós temos aí hoje, é muito difícil algum partido desses me aceitar. Então, eu vou ver. Nem A os hipótese nem os existe. ditos de direita, tipo, por exemplo, um PL, é que provavelmente não vai ter espaço daí em questão de outros candidatos, né? Não, o PL não, jamais me daria espaço por causa do Valdemar da Costa Neto, que é um cara que eu contesto ele direto. Era o cara que estava no mensalão Sim. e que recebeu o indulto da Dilma, que é o presidente do PL, do partido Sim. do Bolsonaro. Estou fora. Não quero. Defende. Lamentavelmente, os partidos hoje estão dominados por um determinado grupo de pessoas, porque há muito dinheiro, né, Jandir? Sim. Sabe, Rola muito dinheiro. tu sabe, Milton, eu fiz ciências políticas na UBRA e eu adoro política, gosto de estudar a política, gosto de entender ela, de buscar o passado. Meu avô foi prefeito numa cidade, minha mãe, a Neuza, foi vereadora, eu fui vereador também já. Vem para deputado, então, pô. Já Tem me que vir pra convidaram deputado. para ir deputado federal.
vai para deputado federal, vou te apoiar aí. Mas só que o problema é que eu não tenho. É isso aí, a gente fazer um trabalho. Vamos ver esse partido aí que eu vou entrar de repente, que Olha. eu não posso dar o nome, mas eu Aham. posso te dizer que na linha de frente desse partido tem um dos caras mais importantes hoje no campo digital no Brasil. Tá? Olha. Ele foi candidato a prefeito de São Paulo. Tá? Então, ele Ah, foi candidato a prefeito de São Paulo. eu imagino quem seja. Só não me lembro o É, partido que ele está agora, mas eu sei quem é que está falando. PRTN. PRT? PRTN. PRTM, tá. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas É. eu já deduzo quem seja. E ele realmente, ele foi longe, né? Ele foi longe. Sim, sim, sim. Mas, Milton, O grande problema que nós temos são os partidos hoje, porque, você quer ver, não tem cabimento das 20 principais nações do planeta, do mundo, tá, que detêm 80% do produto interno bruto desses países, o Brasil é o único país que não permite candidatura independente. justo. Candidatura independente. O Brasil é o único que não permite. Está lá agora um pedido no STF para decidir. Tomara que eles decidam, que dê tempo ainda, para poder se candidatar independente Que de não precisa de partido. partido daí. Não. Você vai representar o povo direto. Claro. Você é o representante direto do povo, não de partido. Exato, porque era isso que eu queria falar antes, que eu acabei indo para outra linha. Se perdeu, foi se perdendo, ou talvez nunca teve, a tal da ideologia partidária. Quer dizer, tu estudar o partido e dizer, olha, eu vou me filiar nesse partido porque esse partido me representa por isso, por isso, por isso, por isso. E não só aqui no Rio Grande do Sul, em termos de Brasil também. O que acontece? No Rio Grande do Sul é uma coisa, e eu ouvi de um deputado, que hoje ele está mais além, ele disse, olha, Jandir, quando a gente pega um avião em Porto Alegre, no Salgado Filho, quando a gente está passando o Mambituba, a gente tem que trocar o discurso, porque senão a gente está morto lá em Brasília. E e isso já faz 20 anos que o cara me falou isso. Então, quer dizer, eu acho que de lá para cá só piorou. É. Tem aquela letra do Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose, Sim, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Isso aí acabou. é verdade. Ideologia nesses partidos com todo o dinheiro que tem. Hoje o negócio é business, é dinheiro, é negócio. O partido virou negócio, lamentavelmente. E nós, o povo é que paga a conta. Os deputados trabalham a hora que querem, como querem, senadores também. Nós, povo, somos obrigados a pagar a conta com os nossos impostos e legitimá-los. Sim. Boa tarde, Excelência. Bom dia, Excelência. Boa noite, Excelência. Ah, não dá, né? Sabe que Chega, esgotou. esse dia eu estava em Porto Alegre, até ele foi na semana que tu fizeste uma entrevista com ele. Eu estava conversando, eu fui no escritório dele, no Antônio Sartori, teu amigo. Sim, o Antônio Sartori. Isso. Sim. A gente é muito, Gosto muito dele. a gente conversa bastante em relação do agro. Aí já deixo um abraço para a Grazi Camargo, que me mandou uma camiseta em especial do SOS. Eu me esqueci de estar com ela aqui comigo aqui. Mas fica um abraço para eles, principalmente para a Grazi que eu estou falando, dessa luta incansável que estão fazendo, buscando, mendigando a securitização, mendigando. O país tendo a mola propulsora que é o agro, deveria ter um programa de subsídio. Tem que ter. Como é que nós vivemos 3, 4 secas absurdas aí, chuva, e não tem um subsídio para o produtor rural? Porque, mas eu não tenho subsídio que trabalha em outra área. Sim, mas o teu risco na tua profissão é mínima perto de um produtor que pode investir 1 milhão lá e daqui a pouco chega no final da safra não veio nada. E aí como é que faz? Aí tem o salvador da pátria lá do outro lado que diz assim, não, eles trabalham porque nós somos contra o excedente da produção que vai fazer para, como é que é, agora me fugiu o nome. Para as commodities. Vão produzir para as commodities. Cara pálida, commodity alimenta o mundo. Se a gente não produzir soja, milho, que são proteínas, como é que o fulano lá ele é vegetariano, vegano, eu não como, mas eu como ovo.
A galinha come a proteína, come soja e come milho. E esse vem da onde? Vem das commodities. Vem da onde? Vem daqui de Joia, vem de Ijuí, vem de Augusto Pestana, vem de Cachoeira com arroz. Meu Deus! Então, são sofridas essas pessoas. Eu gostaria de deixar esse adendo sobre essa classe que é tão sofrida no nosso estado e no nosso país, né, Milton? É o que sustenta o PIB brasileiro, que sustenta o PIB gaúcho, que sustenta o PIB brasileiro, é o agro. E tem entrevistado o Sartori aí no teu programa? Eu entrevistei faz um tempinho já, uns Vale a pena, viu? 4 meses. Vale a pena, ele é um Vale. cara muito bem Sim. informado. Ele está semanalmente no programa do Rogério Mendelski. Ah, Vale a claro. pena também. Já fizeste uma entrevista com o Tô Rogério? tentando com o Rogério e não tô conseguindo. Aí vai deixar, se tu puder Não, interceder vou para falar mim com também. ele. Eu vou falar com ele para ele te entrevistar. Toda, Tu já toda, falaste com ele? eu ouço todo dia ele de manhã, É, é agora, né? Agora, né? sim. É o agora. É. Ele fala da Republiqueta de Bananas no Quem levou o Bananal. Rogério para Bandeirantes fui eu. Ah, é? Eu fiz um esforço muito grande para levar o Rogério para Bandeirantes. Sim. E aí o Meneghetti, quando voltou, que reassumiu a direção da Bandeirantes, ele chamou o Rogério e acertou para a ida do Rogério para lá. Porque a Bandeirantes, lamentavelmente, né, acabou aqui no Rio Grande do Sul, não existe mais. Ah, é? Não sabia. Perdeu completamente. Não tem mais. O poder de independência. Bandeirantes, a programação aqui, com a direção que tem aqui, eles detonaram com a Bandeirantes, levaram a Bandeirantes para dentro da PUC, Ah, né? isso, tá na PUC. Esconderam a Bandeirantes lá dentro da PUC. Não tem um jornalista na Bandeirantes hoje. Sabe Um que. jornalista que eu digo de peso, que Sim, tenha credibilidade, que tenha audiência. Não tem ninguém lá. é só uma Tem gurizada ninguém. nova, né? É, Acabou. exato. Sabe que tu estava falando dessas coberturas que tu fazia no tempo do Sarney, do presidente Sarney. Eu entrevistei o Haroldo de Sim. Souza e também da Band o Marcão, saudoso Marcão, Marco o Antônio? Marco Antônio. Eu tive a honra de entrevistar ele ainda antes de falecer. E. Ele foi embora me devendo, mas lá em cima eu vou cobrar dele. Ah, é? Porque eu sou torcedor do Aimoré Ai, e ele Moré. era torcedor do Novo Hamburgo. Isso. E aí teve um jogo, o clássico do Vale dos Sinos, e ele perdeu para mim, perdeu para o Aimoré, ficou de me pagar um churrasco no Até barranco até hoje. hoje. Mas isso vai, quem sabe, em outras vidas. É. Como é E, que está Ijuí, a região aí? e Juí é uma cidade que turbinou, né? Eu gosto demais. E Juí, assim, ó, se tu vier hoje para Ijuí, eu não sei, faz quanto tempo que tu não vem para cá, Milton? Eu não vou porque a minha esposa não deixa eu ir para Ijuí, porque aí tem muita mulher bonita. Quantos anos faz que tu não vem para cá? Para Ijuí, tu não vai sozinho. Tu vai para qualquer lugar, Ijuí não. Não, ah, é? Olha aí, ó. Não, Ijuí não. Ijuí foi uma Não, cidade faz uns 5 anos, 6 anos mais ou Ah, ela menos. Cinco, turbinou 6 anos. bastante. Ela mudou Ah, completamente, se tornou... Bom, do Noroeste é a capital do Noroeste, né? Ela tá aham. no patamar de Santa Rosa, o mercado imobiliário bombando, a van veio para cá e aí junto vem desenvolvimento, né? É uma cidade que não para de construir. A região investe em Juí. Então O meu isso... amigo Carlos Verri é daí, né? O Carlos... Carlos Verri, o meu amigo Carlos Verri é daí, o Dunga. Ó, claro, o Dunga. O Dunga, na verdade, ele tem uma estátua aqui, né? Ah, é? Há poucos dias, claro, foi um movimento aí da Lorena Cossetin, um abraço para ela, que ela é produtora cultural, buscou com outras empresas aí e construíram e fizeram a estátua dele. Ele veio na inauguração, Pedro Ernesto Denardim. Sabe que até isso é estranho, né? Algumas pessoas... mas por que o Dunga vai ganhar uma estátua, isso e aquilo? Ele O não é... cara foi o capitão do Tetra. É só o capitão do Tetra. O dia que tu for capitão do Tetra, tu vai ter também uma Não, e estátua outra coisa, do Hexa. o que ele faz de trabalho social, o Sim, Dunga ajuda muita gente. sim, exato. Ele é um cara diferenciado, viu? Tem o programa que ele tá na mesa. O cara é sensacional. Mora em Porto Alegre, faz um trabalho sensacional, mas não só lá, faz em todo o estado, né? Ele e o Ah, Tinga. ele tem um programa no canal? Quem? Tem?
Não, O não, não, Dunga não, tem não. O Dunga programa? não, não. É outro que eu estou tentando trazer também, o Dunga. Tem que trazer, o Dunga tem que É, participar aí. é. Mas, Né? Milton, bom, a gente já falou de política, me- quanto Quem é tempo, o deputado aí da região que vocês têm? a gente tem um deputado aqui, é o Hernani, de Santo Augusto ali, né? Pô, são os mesmos? O Hernani Polo, quem mais? É, o Loureiro de Santo Ângelo, o Pedro Westphalen de Cruz Alta, o Covatti, que é daqui da volta, o Frederico Westphalen, mas é daí da banda, né? Quem mais? Mas não tem deputado estadual aí? Não tem, em Juiz não tem. Não tem deputado estadual. Desde Aquele do a. PDT não se reelegeu mais? Ah, tem o Peron, desculpa, o Pompeu. Não, não. O deputado estadual do PDT aí de Juí, Ah, perdão, claro, o Burma. Burma. Pô, É. desculpa, pessoal, desculpa, Burma. Tem o Burma, deputado estadual, daqui de Juí. É o único. É o único. Vem baixando a votação dele. Vem baixando. Sim, mas é carreirismo, né? Quanto tempo o Burman é deputado? Ah, um bom tempo, né? Um bom Pô, tempo. E esse é é um isso que eu desgaste quero. natural, né? É, é isso que nós queremos acabar no Brasil. Política não pode ser carreira. Mas, Milton, Política, o cara tem que entrar para ajudar e sair fora. como é que tu vai fazer isso, Milton? Claro, ok, ideias, mas tu acha que chegando lá em Brasília, tu Pô, tu consegue tem que chegar em angariar Brasília. apoiadores para chegar no plenário lá e botar para. Primeiro para levar interesse para discussão, que já é um problema, né? Já vai ser um problema porque não. Você tem que ser arrojado e fazer movimentos. Isso. Movimentos trazendo o povo para dentro. Eu vou ter o mandato de senador tem 8 anos. O importante nessa eleição de 2026 é que a população brasileira consiga, tá, ter a sabedoria, a inteligência de reverter esse quadro, tirando os carreiristas e elegendo pessoas novas, com a mentalidade do século XXI, de 2027. Não naquele jeito de fazer política, de acomodar. O gabinete com jardim de inverno, com 40, 50 assessores. Eu vou ter um cara aí, Juí, que eu vou contratar, vou pagar por mês para ele ficar fazendo politicagem para mim aí. Não, isso aí tem que acabar. Você tem que fazer. Claro, pô, as pessoas podem até estar dizendo assim: vem cá, ô cara pálida, que mundo tu vive? Não, eu vivo nesse mundo aqui no Brasil, da podridão deste Congresso Nacional, desse parlamento, por isso é que eu estou entrando. Senão eu ficaria na minha. Eu não tenho Claro. necessidade, eu tenho 68 anos, 68, fiz agora dia 15 de junho. Não tenho necessidade, eu poderia estar numa zona de conforto, tipo, por exemplo, te dar um exemplo aí. Uhum. Eu poderia estar recebendo dinheiro do Banrisul, da Caixa Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras, do BRDE, do Badesul. Poderia estar recebendo dinheiro da prefeitura. Não, eu abri mão de tudo isso para fazer um jornalismo independente, diferente. E é por isso que eu estou buscando a política de uma maneira para quebrar esse modelo perverso, fazer a ruptura desse modelo perverso, que ele está poluído, podre por dentro e por fora, e que a população paga cada vez mais impostos e não tem absolutamente nada, e ao menos uma voz, alguém que grite pelo povo. Hoje nós não temos mais ninguém. Sim, O sim. Senado da República, a Câmara dos Deputados, com raríssimas exceções, você pega aí o Sanderson, que é o que faz a diferença. Aliás, é bom que as pessoas saibam, foi o único deputado federal que foi à reeleição e que ofereceram 2,5 milhões para ele fazer campanha, porque o Bolsonaro queria que ele fosse reeleito, e pediu, e o Valdemar da Costa Neto ofereceu 2,5 milhões para a campanha do Sanderson. E sabe o que ele fez? Ele disse: eu não aceito um centavo de dinheiro público. Se eu tiver que pegar um centavo de dinheiro público, eu volto para a Polícia Federal. E Olha. foi o que ele fez. Ele se candidatou à reeleição sem pegar um centavo de dinheiro público e foi reeleito. Você vê que se tu queres fazer, dá para fazer. Ele fez Exato. campanha eleitoral, outro que fez campanha eleitoral sem dinheiro Uhum. Público. de partido foi o deputado Marcon
De o Caxias? Maurício de Caxias. Ele também gastou 37, 40 mil reais para fazer a votação que ele fez E- em Caxias do Sul. Então, as pessoas estão nos acompanhando aí, estão nos acompanhando. Se quiserem, né, que o Jandir vá ser o representante da região e tal, tem que acreditar e votar, e tem que votar gente da cidade, da região aí. Exato, Porque exato. esse modelo que nós temos aí é um modelo perverso. Chega de Pompeu de Matos, chega de Kovács, chega de Afonso Ram. Os caras que estão aí, o Hernani, o Pompeu, esses caras todos aí, o Kovács, vocês já sabem o que eles fazem e o que estão fazendo, o modelo deles fazer política. Dê oportunidades para o Jandir, ter essa oportunidade. Nós precisamos oxigenar o nosso parlamento com gente nova. Agora, deu oportunidade, o cara vacilou, na próxima tira fora. Sim. Por isso é que eu defendo também o recal. Eu defendo o voto Isso. distrital, eu defendo o recal, porque se o deputado não está indo bem, o povo se reúne e tira ele e bota outro. Tá? E esse modelo que nós temos hoje, o Lula, por exemplo, vai sangrar até o final do governo, se ele não morrer antes, porque nós temos um presidencialismo e a nossa Constituição é parlamentarista. Se nós tivéssemos um modelo parlamentarista, que foi feito aquele plebiscito e que a maioria decidiu pelo presidencialismo puro, se nós tivéssemos um parlamentarismo, esse governo já tinha caído. Sim. Já tinha caído, como acontece nas principais democracias do mundo, né? Milton, para a gente se encaminhando para o final da nossa conversa, em que momento, Milton, tu achas que se perdeu, a gente perdeu a mão na política, ou a gente nunca achou essa mão? Nunca se teve a mão? Porque a gente vem de anos falando as mesmas coisas. Óbvio que agora a gente tem a internet, a população tem mais acesso à informação. Antigamente chegava alguém lá e me dizia, olha, aconteceu isso, 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 e a gente comprava aquilo como uma verdade. Então a gente dependia da pessoa que nos levava a informação, ou do jornal tal, ou da mídia tal. Hoje a gente tem, todo mundo tem acesso à internet, a plataformas, a um Milton Cardoso, Alto lá, hein? Alto lá. Até daqui a alguns dias. bom. O STF decidiu essa semana que detonou com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, está colocando uma censura violenta. Eu não sei qual será a reação das plataformas, porque elas não vão correr o risco de Sim. ter que pagar multas milionárias, se elas vão se retirar do Brasil ou não, o que vai ser feito. Isso aí, justamente o que você está falando, com razão, é o que incomoda mais a esquerda hoje no Brasil, é a velocidade, a interatividade das redes sociais. Esse é o grande problema da esquerda, por isso é que eles estão determinando essa censura que vai entrar em vigor nos próximos dias, que vai correr todo mundo das redes sociais, né? Vai nos tirar o que nós temos hoje, que é a liberdade. Aliás, liberdade nós já perdemos há muito tempo. Agora, quando você fala onde é que nós nos perdemos, eu lembro como se fosse hoje, eu era jovem, e quando morreu Tancredo Neves, o Leônidas Pires, quebrando, né, as regras, determinou que o Sarney assumisse a presidência da República. E, pelo correto ali, seria o Ulisses Guimarães, em 30 dias, convocar uma nova eleição. E colocar o Sarney. E fizeram a Constituinte de 88. E de lá para cá, nós não conseguimos mais ter paz. Nós carregamos uma carcaça neste país, que nós ficamos reféns das corporações, da Constituinte de 88, que tem algumas coisas, alguns artigos positivos, mas a maioria completamente defasado da realidade e que nos deixa numa saia justa. Nós ficamos engessados aí com essa Constituição. E do Sarney para cá, depois vem o Caçador de Marajás, O Collor. né? Depois vem o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o Bolsonaro e volta o Lula.
Sim. O que aconteceu? Nesse período todo, só teve um presidente da República que todo mundo brincava com ele, né? Porque ele gostava muito de Fusca. Foi o cara que botou o país nos eixos. Foi o cara que fez o Plano Real, que o PSDB mente, que foi o PSDB que fez o Plano Real. Itamar. Não, eu estava lá. Foi o governo Itamar que tirou o Fernando Henrique Cardoso do Ministério de Relações Exteriores, colocou no Ministério da Fazenda e montou uma equipe, entregou para o Fernando Henrique uma equipe altamente preparada, qualificada, que fizeram o Plano Real. E o Fernando Henrique, em cima do Plano Real, foi eleito presidente da República. E aí vem a desgraça de tudo que nós estamos passando hoje. Num casuísmo, o Fernando Henrique compra deputados e senadores, distribuindo emissoras de rádio e televisão para o Instituto da Reeleição. Ele provocou a reeleição. E essa reeleição, nós não estávamos preparados para esse modelo. Tanto é que o Lula ficou 8 anos no poder e com a reeleição dos 11 ministros do STF, ele colocou 9. Ele e a Dilma colocaram 9 ministros. E a reeleição agora vem o Fernando Henrique, já no final de carreira, com seus 90 e poucos anos, dizer que foi um erro que ele cometeu. Mas claro que foi um erro, não tem a menor dúvida. Esse processo nos leva à situação que nós nos encontramos hoje, né? Um parlamento fragilizado, fraco, o presidente da República que é eleito, ele tem a caneta na mão, ele é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, mas ele não consegue governar porque ele não tem maioria. Sim. Por isso é que eu defendo que a reforma eleitoral tem que vir o mais rápido possível da seguinte maneira, Jandir. Você vai à urna e elege o prefeito, o governador e o presidente da República. Uma vez só, uma tacada. 3 meses depois, você elege vereador, deputado estadual, federal, porque aí o povo vai dizer se quer que esse governador, que esse prefeito, que esse presidente tenha maioria ou não. Perfeito. Se não, nesse modelo que nós temos, não governa. Perfeito, não governa. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Se o parlamento for contrário, não governa. Isso vale no município, vale no estado e vale no país. O município tem muito verdade. isso, né? Câmara de Vereadores, às vezes, ali é um problema. Tem projetos maravilhosos, o prefeito quer fazer alguma coisa, mas se tu tem uma Câmara contrária, o bicho pega e não faz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o prefeito de Juiz? Andrei Cossetin quebrou um ciclo de um partido, do PDT, que estavam há 30 anos no poder. Um jovem de 39 anos, quando ele entrou, um gurizão. Qual é o partido? Progressista. É progressista. Entrou pela direita, fez na primeira, ele está na reeleição, na primeira ele ganhou com 12 mil votos de diferença, aqui nós estamos falando com 60 mil eleitores, mais ou menos, e na segunda, agora na reeleição, ele colocou 30 mil votos de diferença. Então... Muito bom. E a Câmara, hoje ele tem maioria na Câmara. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Milton. Tu falaste do Collor, né, do ex-presidente. Agora ele foi condenado e vai poder gozar da sua prisão em casa, né, domiciliar, prisão domiciliar. E aquelas pessoas que estão presas desde o dia 8, que já morreram, eu acho que 7, 8 pessoas lá, um com câncer, outro com não sei o quê, esses não podem ir para domiciliar? Não. E olha aqui, ó, hoje, para mim, tinha que estar na cadeia da Papuda. O Collor, a Dilma, o Sarney, o Fernando Henrique, o Michel Temer. Esses caras tinham que estar, Lula, tinham que estar todos eles presos, na cadeia. Todos eles tinham que estar na cadeia. Tá? Pelo que eles fizeram, né? Mas a impunidade domina. Quer ver, nós temos 2 mil presos, pessoas inocentes presas, tem gente com epilepsia dentro da cadeia da Papuda. As mulheres lá no presídio da Colmeia, em Brasília, que é um verdadeiro absurdo. Enquanto isso, Sérgio Cabral está passeando em Copacabana, Sim. A mulher de Sérgio Cabral está livre, o Eduardo Cunha está livre, o juiz que condenou
O Sérgio Cabral foi expulso do Poder Judiciário, o Marcelo Bretas, entendeu? Então é inversão de valores. Os bandidos estão soltos Desculpa. e os mocinhos, as pessoas de bem, ou tem que deixar o Brasil, que nem a Carla Zambelli, Sim. ou então tem que deixar o Brasil, que nem o Eduardo Bolsonaro, ou então vai para a cadeia, que nem o Daniel Silveira, que não cometeu crime nenhum, e que deputados sacanas como Giovanni Cherini, Carlos Gomes, Márcio Biolchi, Pompeu de Matos, foram cretinos que votaram pela prisão do Daniel Silveira. Esses deputados votaram pela prisão de um cara inocente que fez um vídeo e que os ministros se sentiram ofendidos pelo vídeo e colocaram ele na cadeia. Ele está na cadeia até hoje. Até hoje ele está na cadeia. Pois é. Para te ver, né? São tantas coisas relacionadas não só à política, né? Daí entra judiciário, entra mídia, que eu acho, Milton, sinceramente, porque eu acho que o sistema tá. Acho não, tenho certeza. O sistema é corrupto e o sistema ele acaba corrompendo. Talvez pessoas que não tenham, não sejam frágeis em algum momento, chegam no poder e acabam mudando de ideia algumas coisas, mas como é difícil, e eu não sei se isso não vai ser um trabalho, talvez de anos ainda, não sei quanto tempo isso vai levar, é um problema cultural. Eu vejo que é um problema cultural. O brasileiro tem que se entender, mas política não me interessa. Cara pálida, a política está incutida na nossa vida, e se tu não te interessar pela política, tu vai ser governado pelas outras pessoas que gostam da política. E aí elas vão os vigaristas e os bandidos. Vigaristas e bandidos entram na política. Entram na política. O Brasil está assim, ó. Tem um deputado aí da tua região, do partido do teu prefeito aí de Juí, que é o seguinte, eles criticavam muito o coronelismo lá no Nordeste. O partido esse progressista aí, sabe quem é que decide sobre esse partido? Numa mesa em casa, o pai, a mãe e o filho. Sim. O pai, a mãe e o filho. Eu gosto muito da Silvana, não é nada pessoal. O filho eu não tenho relação, acho que se viu uma ou duas vezes com ele, o pai conheço bem. Não é nada pessoal, mas é desse jeito que está a política. A política, ela entrou nesse processo, sabe, perverso, e que os caras querem entrar na política para ganhar dinheiro. Quando é que você vai imaginar que um deputado vai pegar uma emenda, como esse Kovács fez, e dar de presente para a namorada que é vereadora ou noiva em Santa Cruz do Sul, 1,5 milhão? Sim. Quando que você vai ver a mulher do presidente dos Estados Unidos, a mulher do Donald Trump, que é uma belíssima mulher, linda, já imaginou ela pegar um jatinho da Força Aérea Americana para ir fazer uma consulta ginecológica? Não, né, meu irmão? Não. Você vai ver um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos dando entrevista, pitaco para cá, para lá, se metendo em política, obstruindo a votação no Congresso Nacional, fazendo jantares, almoços, encontros nos bastidores para conduzir o país. Não vai ver, não vai. Aqui é terra de ninguém. E o que eles querem fazer hoje é preocupante, porque o Lula e grande parte desse STF, com o Zé Dirceu por trás, o sonho deles é transformar o Brasil numa China, numa grande China. E nós estamos correndo esse risco. Com certeza. Talvez se nós não conseguir fazer essa ruptura na presidência, corre-se um grande risco da gente se encaminhar muito próximo para isso, né? E não uma China, porque se fosse uma China ainda que produzisse porque tem a China capitalista também, né? Eles não são bobos lá, eles são socialistas até por aí, né? Mas eu tenho muito medo Não, é tudo dominado pelo Partido Comunista, te engana. Tem a parte liberal. Não, tem a parte avançada liberal, mas é tudo centralizado no Partido Comunista. É só uma perfumaria, por cima. Se nós não tivermos, no ano que vem, o que é a pauta fundamental, que deveria estar na Avenida Paulista,
nesse último final de semana aí que eles fizeram, que eu sou contra esses eventos da Avenida Paulista. Tem que fazer evento chamando o pessoal de Juí, de Porto Alegre, um evento nacional, levante nacional. Isso é que o Brasil está precisando. E colocar como pauta número um o voto auditável. Ah, perfeito. Se não tiver o voto auditável e uma fiscalização rigorosa, Perdemos de a novo. esquerda vai permanecer no poder. Não Exato. tenha dúvida disso. Não tenha Exatamente. dúvida. Milton, estamos se encaminhando para o final. Quer deixar um recado aí para o pessoal, uma lembrança? Fala do teu canal, dos teus canais que tu tá à frente. Sim, eu quero deixar um recado especial a esse povo aí dessa região, uma região tão rica, uma região bonita. Aí é um povo trabalhador, ordeiro, honesto, que paga impostos, que está sustentando essa corja que se encontra em Brasília. Não dê mais oportunidade para esses aí que estão buscando reeleição. Não dê oportunidade mais para eles. Diga muito obrigado, Pompeu. Muito obrigado, Hernani. Muito obrigado, Kovács. Muito obrigado a vocês. Par- Invistam em gente nova, sangue novo, porque se vocês não fizerem isso, nós vamos permanecer neste modelo perverso. Eu sei que esse deputado faz muito votos aí na região de vocês, o Pompeu de Matos. Ele é uma grande vergonha hoje, porque ele foi o deputado dos 513, campeão em despesas. Ele gastou Nossa. 643 mil reais, mais de meio milhão no gabinete dele. Dos 513 deputados do Cotão, foi o campeão no Brasil, e usando traje de gaúcho. Isso realmente é preocupante. E votou pela prisão do Daniel Silveira, rasgando o artigo 53 da Constituição, que fala sobre a inviolabilidade de deputados e senadores. Portanto, meu irmão, vou ter que me dar o prazer de estar aí neste momento com o Jandir no canal aí. Eu te faço esse apelo. Faço esse apelo para você. Renove a política estadual, federal, os deputados federais. Pense em dois senadores para a República não venham com discurso bonitinho, com muita live, né? Que sejam carrapatos do Bolsonaro ou não, não, que tenha condições, que você olhe e sinta, esse cara aí vai fazer por mim, porque é um cheque em branco que você está dando 8 anos para um senador e um cheque em branco que você está dando de 4 anos para um deputado federal. É muito mais importante você escolher o senador da República nessa próxima eleição, vai ser fundamental dobrar esse Senado covarde que se transformou na Casa dos Espantos lá, com os famosos tapetes azuis. Então, é esse apelo que eu faço a vocês. Se você quiser nos acompanhar, nós estamos com Rádio Livre Brasil, coloca aí no Google, né? Nós estamos fazendo uma parceria com um canal a cabo, que me disseram que esse canal tem alcance aí na cidade de Juiz, Santo Ângelo, que é a TV Litoral. TV Litoral, eu não sei qual é o canal 60, 600, eu não lembro aqui É. agora. A Rádio FM também 100,7. Nós estamos fechando aí um acordo com eles. E, independentemente disso, nós estamos ao vivo de domingo a sexta, das 9 à meia-noite. Você pode também nos acompanhar com a nossa rádio. A rádio funciona 24 horas no ar. É só você baixar aí no teu aplicativo Rádio Livre Brasil. Você vai ver uma programação musical fantástica, diferenciada, que não existe em lugar nenhum. Vai fazer uma viagem no tempo, retrô. Aqui você vai ouvir Frank Sinatra, Diana Krall, Carly Simon, Renato Seus Blue Caps, Moacir Franco, vai escutar Fagner, Ivan Lins, Tom Jobim, né, Nada de Emílio chinelagem. Santiago. Chinelagem não É, entra aí. é isso aí. Dick Farney, Olha Tony aí. Bennett, Maravilha. Barbra Streisand, Barry White, Stevie Wonder, Opa. Pink Floyd, Supertramp, Simple Red,
Tears for Fears, Porra. tudo aqui, tem tudo na nossa programação. Então, além de tu, ouvinte, tu se inteirar das coisas que estão acontecendo, um programa inteiramente opinativo, forte, com posição, nada em cima do muro, ainda tu vai poder ouvir uma playlist top, de sucesso e de bom gosto, né? Que vai fazer muito bem para os teus ouvidos. Não é isso? Estou aguardando a tua visita aqui para vir ao vivo participar do programa aqui conosco. Aqui. Com toda certeza, Milton, muito obrigado, Milton, pela tua. Primeiro, pelo teu aceite, né? E segundo, por ter recebido aqui na minha casa, né? Hoje é o primeiro episódio que eu fiz aqui em casa, né? Agradecer a Bruna, ao Jonas, que são a nossa equipe, que ficam atrás das câmeras e que fazem tudo acontecer, porque a gente tem... Diz para a Bruna e para o Jonas que eu estou precisando de gente para trabalhar aqui, viu? Olha, eu disse para ele... sem ninguém, eu estou operando. Se tu assistir o meu programa, tu vai ver. Entra aí Eu vejo? Coloca... Entra aí, não, entra aí no YouTube, você vai ver que eu estou com falta de mão de obra aqui, eu tive que puxar o microfone para o outro lado da mesa. Então, eu tenho os convidados dentro do estúdio numa parte, e eu divido a tela, e eu opero a mesa e opero o áudio e opero o vídeo sozinho. Viu? Eu estou fazendo tudo. O problema é o seguinte, ó, se eles forem para aí, eu perco eles aqui. Então, ou tu leva o pacote completo, ou tu não leva nada. Não, a Bruna e o Jonas que podem me indicar alguém daí para cá, que eles conheçam, que queira trabalhar nessa área aí. Eu Pode estou ser. procurando, tá difícil, viu? Vamos procurar sim aí, que certamente. Agora, como é difícil a mão de obra, né, Milton? Tá ficando cada vez mais escasso. De uma pessoa para operar a câmera, de um cara para limpar o jardim. Dos extremos, né? Sim. Bora. Bom, então tá, meu irmão. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço a vocês. O programa vai para o ar, está indo para o ar. Amanhã ao meio-dia. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Então tá, vou assistir. Tá. Vou assistir. Milton, um abraço para ti, muito obrigado. Só lembrar que esse episódio é um oferecimento de Pedreira Paim, Empório Móveis de Ijuí, Hospital de Clínicas de Ijuí, que estão assim, um abraço para o Douglas, fazer uma direção do hospital sensacional, tá colocando o HCI aí tornando Ijuí como um polo regional e do estado, em termos tanto de CACOM, é uma loucura assim, o hospital. Então um abraço para o Douglas. Franco Persianas, esse papel de parede aqui atrás aqui é lá do Franco Persianas. Um abraço para a Ágata, para o pessoal que faz um trabalho fantástico. Mundial FM do meu amigo Bonamigo, abraço Bonamigo. Eu tenho um estúdio lá com o Bonamigo na Mundial, mas às vezes eu opto por fazer em casa ou outro lugar, faço num café. O Bonamigo que jogou no Grêmio? O irmão dele. Ah, tá. Gente boa pra caramba. Até eu quero fazer também com o Bonamigo. Mora no Rio de Janeiro, ele. O Valdir tá aí ainda? O Valdir é aqui, o ex-prefeito, sim. Tá aqui. Sim, tá aí, dá um abraço nele. Dou um abraço. Ele e a dona... Diga que eu mandei um abraço para ele. Gosto muito dele. Vou dizer, eu encontro ele, eu vou dizer para ele. Ele tá com a Rádio Progresso, né? A Rádio Progresso é um dos canhões aqui Diz para ele que eu tô pedindo voto para ele aí pro Senado. Tá bem. É um cara bom, hein? Não, diz para ele que eu estou pedindo que ele me apoie pro Senado. Com certeza. E olha, tem mais gente aí. De repente o prefeito Andrei... Olha, tem uma caçambada de gente aí que pode vir até apoiar, viu? Pessoas de posicionamento estão em falta, e não é só aqui no Rio Grande do Sul. Tu tem que ser galo lá em Brasília também, porque aqui é fácil eu falar aqui de casa aqui. Outra coisa, tu tá no meio dos leões lá e eu gritar bem alto. Ou tu tem fé no taco ou tu não tem. E isso certamente o Milton Cardoso tem de sobra. Mas Milton, deixa eu terminar aqui, ó. Maristeles Longo, da Clínica de Estética, que tá com um trabalho fantástico, começou há pouco tempo, e aqui em Juiz já vem com um trabalho reconhecido em Cruz Alta, montou a clínica aqui, tá só bombando. Um abraço, Maristela. E também o HZ Olhar Digital, uma plataforma que é de Horizontina e tá também bombando. Ela tá junto, faz um trabalho legal com nós, uma parceria bacana, a Dani Viana e o UBA. O UBA é a nossa... É a empresa da Bruna e do Jonas,
que fazem tudo isso acontecer. A gente tem a ideia, tem um pouco de oratória, tem contatos, mas se não tiver eles, a coisa não sai do papel. Um abraço, Milton, muito obrigado mais uma vez pelo aceite. Vamos conversar, vamos manter essas ligações aí e certamente o canal aqui está de porta aberta para ti, meu irmão. Forte abraço. Obrigado. Você falou em Horizontina, está faltando uma entrevista aí. Você tem que fazer urgente com a Gisele Bündchen. Essa ia ser bacana, hein? Claro, pô, da região aí tem que fazer uma entrevista com a Gisele Bündchen. Como é que consegue o celular dela, né? Esse que é o porém. A gente dá um jeito sempre. Tia, um abraço para vocês. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, Milton, um abraço a todos. Uma boa semana, que a gente consiga ser o melhor possível. E o melhor possível não é tu ganhar sempre, mas é tu ter a tua consciência tranquila, viver em paz, não pisar em ninguém e tocar o barco. Forte abraço, uma ótima semana, fique com Deus. Abraço, Milton. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.